Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos agora com a nossa aula de ciências, nós estamos na nona semana das atividades não presenciais. Nós vamos trabalhar o livro Buriti Mais Ciências, da página 46 até a página 49. Meu nome é professora Cláudia, faço parte da Escola Municipal Professor Irineu Leister. E aí, lá na atividade da página 46, nós vamos perceber que essas atividades, elas dizem respeito à nossa aprendizagem desde o começo das atividades aí. Então, é uma revisão, um resumo de tudo aquilo que a gente viu desde o começo, e aí algumas atividades para a gente relembrar os conteúdos aí iniciais, lembrando-se sempre que esse livro ele foi organizado de forma que um assunto sempre tem a ver com o outro, né? Então, é bem vinculado uma coisa à outra. E nós iniciamos aí nossas atividades falando dos recursos que são utilizados para fabricação, né, para industrialização de alimentos, de objetos, o próprio alimento in natura, né? Então a gente viu que todas as coisas que existem vêm da natureza, né? Mas aí nós vamos perceber que existem alguns recursos que são recursos renováveis, nós já conversamos sobre isso, que são aqueles recursos aonde a própria natureza ela vai fazer de novo aquele recurso, né? Nós temos também os recursos não renováveis, que são aqueles recursos que acabou, né? Então, a gente vai, dessas atividades que aparecem aí embaixo, a gente vai dizer se tem recursos renováveis ou não renováveis, tá? A segunda questão aí, vocês precisam identificar, dizer para mim qual é o problema associado às atividades em que há uso de recursos não renováveis. Então, qual que é o principal problema? Se o recurso é não renovável, então eu vou ter um grande problema, né? Que problema é esse? Número 2, observe a imagem e responda. De que maneira o uso do automóvel pode prejudicar o ambiente? Então, o que vocês acham? Que tipo de resíduo o automóvel, o uso, né, a utilização do automóvel vai gerar? Né? Porque a gente já viu que são os resíduos da utilização de certos objetos, de certas atividades, que vão causar prejuízo ao meio ambiente. Tá? Letra B. É possível diminuir os efeitos negativos do uso do automóvel? Dê uma sugestão. O que você acha? Então, a resposta é pessoal, aí você vai colocar se sim ou não, e aí você dá um exemplo, né? Uma sugestão de exemplo para diminuir os efeitos negativos do uso do automóvel. Página 47, lá vocês vão ler o texto e observar o gráfico, use essas informações e o que você aprendeu para marcar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, vai ler o texto, observar o gráfico, lembrando-se que esse gráfico aqui, né, é um gráfico de porcentagem de latas recicladas no Brasil, o título do gráfico está aqui, e aí tem os anos, né, e aqui tem a porcentagem das latas recicladas, né? A porcentagem da evolução aí, tá? Então, aí vocês vão observar esse gráfico e vão responder o que está aqui, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Depois, número 4, associe corretamente as colunas. Então, recursos renováveis, recursos não renováveis. Então, você vai, diante esses materiais que estão aqui, você vai dizer se é uma matéria renovável ou não renovável, tá bom? Então, colocando A para recursos renováveis e B para recursos não renováveis. Super simples, simples demais. 48, vai ler o texto. As tomadas e aparelhos elétricos oferecem risco de choque elétrico. O choque é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano e pode causar dor, queimaduras e até a morte.
a letra A, minha letra A não está aparecendo aqui, eu vou para a letra B. Depois vocês respondem conforme o que está aí. A minha letra, eu não consigo tirar essa tarja daqui agora, tá? Me desculpem, eu vou para a letra B, aí na correção faço a leitura, mas o de vocês está aí. Faça uma pesquisa sobre como evitar os choques elétricos e compartilhe suas respostas com a classe. Observe a imagem e responda. Por que a comida do garoto esfria? Explique com base no que você aprendeu sobre o calor. Então, tem aí uma observação, né? um quadrinho aí, e aí vocês vão responder. Número 7, Júlia e Cristina estão montando... Júlia e Cristina estão montando um painel de fotos e... geralmente, elas utilizam alfinetes coloridos para fixar as fotos no mural de cortiça, mas dessa vez Cristina sugeriu o uso de ímãs. Depois de tentar, as meninas perceberam que não estava funcionando. Explique o motivo da ideia da Cristina não funcionar. Vocês já sabem, né? Sugiram uma opção de painel em que elas possam fixar as fotos utilizando os ímãs. Identifique os componentes do circuito abaixo e responda as questões. Aí nós vamos para a geração de energia elétrica. Então, a gente tinha um circuito lá e tinha os itens desse circuito. Volta lá para vocês poderem responder. Qual é a função de cada elemento do circuito? Vai dizer. Esse circuito elétrico está aberto ou fechado? Como você chegou a essa conclusão? Vai responder também. O que vocês pensam sobre a atitude de trocar o aparelho celular só porque ele está ultrapassado? Discutem e anotem as principais ideias. Então, como eu já falei para vocês, gente, essa matéria de ciências, ela tem como principal objetivo não é responder questão certa ou responder questão errada, mas é fazer com que a gente comece a pensar de uma forma mais ecologicamente correta. E aí sempre vai aparecer essas questões aí que mexem com a gente, que incomodam a gente, porque quando se trata de natureza, de consumo, de meio ambiente, então todas essas questões elas mexem com a gente. Por quê? Porque na realidade a gente sabe muita coisa que tem que ser feita, mas a gente faz muito pouco, ou quase nada, ou às vezes nada. Então é isso que precisa mudar. Porque a natureza ela cobra, ela tem o seu preço, ela vai cobrar e o principal prejudicado vai ser o ser humano. Está sendo já. Então a gente precisa pensar de forma ecologicamente correta, de forma que a gente pense no outro, pense no bem-estar dos outros seres que vivem e que dependem do planeta Terra, que vivem no planeta Terra assim como a gente. Tá? A número 10. Procure conhecer um ambiente natural na sua cidade, se possível, próximo à sua casa ou à escola. Pode ser uma praça bem arborizada. Arborizada é quando tem muita árvore, tá, gente? Um bosque ou um parque. Observe esse local e responda. Como as pessoas usam esse espaço? Em sua opinião, esse espaço contribui para a vida das pessoas do entorno? Como? Aí vocês vão responder. Resposta pessoal. Então, nós terminamos por aqui. Essa é a última atividade de revisão aí das atividades que nós já trabalhamos desde o comecinho de ciências. Eu espero que vocês respondam com atenção. Eu espero que tudo isso que a gente viu até agora tenha feito a vocês pensarem, refletirem sobre algumas coisas, Principalmente nesse período que a gente está aí em casa, que a gente tem mais tempo de ver, de observar as coisas. Então, se a gente mudar um pouquinho a nossa atitude, sem pensar no outro, mas pensando na nossa atitude, em nós, a gente vai, com certeza, ter mais frutos bons para colher amanhã, tá bom? Beijo no coração de vocês, até quinta-feira com a nossa correção. Tchau, tchau.